15 minutos, a gente vai para Valparaíso, onde moradores de um condomínio, gente, tiveram um susto enorme na tarde de ontem. Olha a imagem que a gente tem na tela para você. Um motorista simplesmente invadiu o muro de um residencial com um carro e tudo. Olha o momento em que o carro simplesmente surge dentro do condomínio. Gente, os moradores contaram para nossa equipe que ele estava desorientado e deixou os estragos ali no local sem prestar nenhum tipo de apoio. Hoje cedo a gente mandou a Júlia Velar para lá para entender melhor essa história. Júlia, bom dia. Além dos estragos que a gente está vendo o pessoal, inclusive da Equatorial, trocando o poste aí, eu fiquei sabendo que ele deixou quem estava com ele no carro também. Bom dia. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos que nos acompanham. Maicon, o que aconteceu? Esse homem, ele estava com essa mulher num depósito que fica a 1 quilômetro daqui. E o que ocorreu? Eles estavam ali bebendo e, segundo relatos aqui de moradores do condomínio, ele teria pegado a chave do carro dessa mulher e acabado aqui, ó, na parede do condomínio. Antes de eu descrever as imagens que a gente tem, os vídeos que a gente recebeu, só prontamente a Equatorial acabou de instalar o poste aqui. Ainda em alguns apartamentos, 4 para ser exata, estão sem energia. O que restou aqui foi um estrago enorme. Olha a quantidade de fios, toda a estrutura da parede derrubada aqui, então um prejuízo enorme. E para contextualizar, ontem por volta das 4h41 da tarde, esse homem estava nessa distribuidora com essa mulher. A gente ainda não tem informações se ela era companheira dele ou, enfim, algum parente. O fato é que disseram que esse homem teria pegado a chave do carro dela, e aí a gente tem imagens do circuito, do momento em que ele passa na pista aqui, que é uma pista reta. Aqui fica justamente o cruzamento, o condomínio fica justamente entre o cruzamento. Ele vem descendo, Michael, e lá do lado de fora tem um buraco bem grande. O que aconteceu? Ele passa nesse buraco, o carro meio que dá uma quicada e, ó, para bem ali. Se não fosse o poste, poderia ter acontecido algo pior, porque ali a gente vê uma escada. Então, imagine se esse carro ele tivesse atravessado, sem bater no poste, ele poderia parar ou no poste, ou até mesmo atingir alguém lá embaixo, no final do condomínio. O que aconteceu? O carro bate nesse poste, felizmente ninguém se feriu, o carro bateu e o poste acabou caindo aqui reto, não caiu na escada, não feriu ninguém, mas os relatos são que as crianças geralmente ficam aqui brincando de pique-esconde. Enfim, ontem era um domingo, primeiro domingo do ano, as crianças estão de férias. A gente vai falar agora há pouco com a dona Lúcia, que ela recebeu alguns netinhos aqui na casa dela. Só na casa dela tinham 5 crianças. Então imagine, os relatos aqui são que essas crianças, elas estão ali em cima dando tchau. Os relatos é que elas estavam aqui minutos antes de tudo isso acontecer. Então, assim, foi justamente um milagre que aconteceu aqui. Eu vou caminhando porque a gente vai conversar com o síndico aqui do condomínio. Ele não estava no momento do ocorrido, mas ele foi prontamente acionado e ele chegou aqui. Bom dia, Mamédio. Muito obrigado por falar com a nossa equipe. Como é que foi esse acionamento? O que tinha aqui quando você chegou? Você chegou a conversar com esse homem? Então, fui acionado, né? Primeiramente, bom dia, Mike, bom dia a toda a audiência da CBT Brasília. Então, eu fui acionado aqui pelos próprios condôminos do condomínio, onde essa colisão ocorreu por volta das 17 horas, né? E me acionaram, eu não estava aqui no condomínio, estava na Santa Maria, e rapidamente me desloquei para cá e me deparei com essa situação, né? O carro veio em alta velocidade e colidiu com o nosso muro, né? Felizmente não tivemos vítima, né? E ninguém se machucou também. E assim, você me falou que aqui geralmente a vizinha deixa o carro. Foi um milagre assim, o carro não tá no momento, né? Que domingo é um dia que geralmente a gente fica em casa. Isso mesmo, Júlia. Geralmente, né, a nossa vizinha usa a garagem dela, ela tem 2 veículos, né? E no momento, né, do ocorrido, os 2 veículos não estavam e também os filhos dela também não estavam, né? Então, graças a Deus aí, um livramento grande. Você chegou a conversar com esse rapaz, com essa mulher? Foi você que acionou a polícia militar e o corpo de bombeiros? Então, Júlia, assim que eu cheguei no local, o corpo de bombeiros já estava no local, juntamente com a polícia, né? Então já estava ali fazendo ali cercando a área, né? Garantindo que ninguém se machucasse mais e nos prestaram aí atendimento rapidamente. E o condomínio tem seguro, agora já que vocês não conseguiram um contato com esse rapaz? Como é que vai ser esse reparo do muro?
Então, Júlia, a gente vai estar acionando o seguro, né, para poder ver a questão desse conserto, né, do muro, né, mas o condomínio tem seguro, está em dias e vamos fazer o acionamento. Você disse que acabou que, eu não sei se vocês vão ter que pagar uma parte, porque o prejuízo foi maior, foi um gasto além do que o seguro pode cobrir. Como é que vai ficar essa questão? Então, o condomínio vai estar arcando, né, com a franquia, né, todo seguro ele tem uma franquia, nós não sabemos o valor ainda que está determinado essa franquia, mas certamente vai ter um custo. E já tem previsão de quando vocês vão tampar esse buraco que ficou aí? Porque, querendo ou não, qualquer pessoa agora pode entrar aqui para dentro do condomínio. Isso põe em risco a segurança das pessoas. Você falou que aqui não é um bairro muito seguro, que acontece de tudo um pouco. Isso, pensando na segurança dos moradores, né, das crianças, né, todo o conjunto, iremos providenciar o mais rápido possível. Hoje ainda, né, iremos colocar ali algumas madeiras, né, para que possa estar tampando esse buraco. E tem previsão se vocês vão colocar alguma contenção ali, porque aqui é justamente o cruzamento, né? Então, você falou que não é a primeira vez que acontece isso, então vocês vão fazer alguma coisa para que isso não venha acontecer novamente? Então, não é a primeira vez que ocorre, tá? Na primeira vez foi algo de menor potencial, dessa segunda vez já foi algo maior, né? Eu vou estar indo junto à Prefeitura de Valparaíso de Goiás, né, para poder ver se eles nos auxiliam a colocar uma contenção ali para que possa evitar esse tipo de situação. É isso. Maicon, antes de eu ir ali conversar com a Cláudia, você teria alguma pergunta, alguma dúvida para o síndico, uma médium? Débora, Júlia, perdão, agradeço, Mamed, por estar recebendo a gente. O que me chama a atenção principalmente é do que esse homem, depois de todo o prejuízo, toda a situação ali, ele não honrar com o compromisso dele. Ele teve a culpa da situação ali. Se ele está dirigindo, ele tem que parar o carro e resolver. Eu causei o prejuízo, vou custear, a gente vai resolver assim. Não fugindo e principalmente, se for a mulher, a companheira, o que for, Júlia, pelo amor de Deus, né? Está na hora dela repensar. Agora a gente está vendo a rua inteira. Pode encher a tela, Netinho, por favor, com a imagem de lá, para a gente ter uma noção. Ele vem reto nessa rua aí, ó. Aí passa o buraco que a Júlia disse, ele não consegue virar. A impressão que eu tenho, posso estar errado, mas vendo o vídeo, a impressão que eu tenho é que estava em alta velocidade, ele não consegue desviar, porque olhando pelo circuito, não tem tentativa do carro ir para o lado. Ele vai direto no muro. Esse aí, ó, não parece que o carro vai virar para o lado. Ele vai direto para o muro. O buraco, inclusive, está mais para o canto. Ele só passa direto nessa situação, bate no muro e simplesmente vai embora, deixando a mulher lá. E um outro detalhe, Júlia, a mulher passando mal. Por isso que ela também não foi embora, ou talvez porque ela sim teve vergonha na cara e falou, opa, já que a gente teve um problema, a gente vai ficar aqui para honrar com compromisso. Porque da parte dele, minha amiga, só teve 2 pezinhos ali e vambora, né? Sim, Maicon, justamente, porque o que foi? Eu não sei o que aconteceu lá na distribuidora, mas ele pega o carro dela e vem. A gente chegou aí na distribuidora, eu e o Rogério, o Dentinho, e aí essa distribuidora não dá 1 quilômetro daqui. Esse homem, ele vem, ele bate aqui e de lá, eu acho que ela conseguiu ver onde o carro foi parar. Disseram que essa mulher, ela vem correndo até o condomínio, desesperada. Falaram que ela estava um pouco alterada, assim, não estava parecendo que ela tinha, consumido bebida alcoólica. Ela chega aqui, quando ele vê que o pessoal chamou a polícia, ele pegou e foi embora e deixou ela aqui passando mal. O pessoal disse que ela não tinha condições nem de responder o que teria acontecido, enfim. E depois ela pegou e foi embora. E, Maicon, os absurdos não param por aí. No momento em que a gente vai lá na distribuidora, uma mulher falou que depois que aconteceu tudo isso, a gente tem até imagens desse homem, não sei se tá aí na tela, mas a gente tem imagens. Depois de tudo isso que aconteceu, ele não fugiu para casa ou se escondeu. Ele voltou para a distribuidora para beber. Acredita, Maicon? Não dá para acreditar numa situação dessa. Depois de tudo que você está vendo aí na tela, ele simplesmente, ao invés de ficar no local, honrar com compromisso, prestar socorro para quem estava com ele no carro, ele simplesmente volta para beber. Se volta para beber, a gente sim precisa do bafômetro para comprovar. Mas tudo indica, gente, que esse homem estava embriagado. Sai da distribuidora, pega o carro, dirige, bate e aí volta. Olha o momento em que ele sai do local para ir embora, subindo ali no carro ainda meio cambaleando, usa a porta do carro para sair, tem dificuldade. Olha lá, vai uma, consegue nem subir no muro, descalço, pé de Todd indo embora ali, ó. Simplesmente, ó,
levanta a calça, dá uma olhada no estrago que fez, olha para um lado, olha para o outro. Enquanto isso, gente, a mulher tá lá, ó, passando mal ainda. Depois ela é socorrida por outras pessoas. Mas esse é o motorista que causa esse acidente e a Júlia traz pra gente o detalhe, para você que está chegando agora. Esse caso aconteceu em Valparaíso, que depois de provocar tudo isso, sair desse jeito aí, ele vai para onde tudo começou. Ele volta para a distribuidora. É inadmissível, inaceitável uma situação como essa. É assim, de dar um nó na garganta, a sensação que, nesse caso, acho que não dá nem para chamar de sensação. É realmente a impunidade de que você pode beber, você pode provocar um acidente. Quantas vidas ele não colocou em risco? Porque quando a gente olha o outro circuito, muitas pessoas estavam ali, aproveitando, famílias aproveitando o seu domingo, quando ele de repente, olha lá, bate, destrói um muro, um poste, para depois ir embora como se nada aconteceu. Ali onde o carro cai é simplesmente a vaga de um apartamento e a escada. Poderiam ter pessoas passando ali, como logo depois da batida, as pessoas começam a sair. E ele sai de fininho ali do carro, ó, pezinho para um lado, pezinho para o outro, dá uma olhada no movimento, chega ali perto e depois vai embora, como se nada tivesse acontecido. Eu tô estarrecido, Júlia, de saber que ele volta para a distribuidora. Assim, é inacreditável, não tem outra definição. Maicon, a moça, né, que fica numa loja que tá ao lado da distribuidora, não quis passar imagens, assim, do momento em que eles dois estavam lá. Mas ela falou que esse homem já causou problemas ali pela região, ele não mora longe daqui, é questão de 1 quilômetro. O síndico até falou que não iria até lá, né, vai deixar a cargo da justiça, porque, assim, é procurar mais problema, né? Disseram que esse homem ele estava com tornozeleira eletrônica. Michael, eu vou só me afastar aqui um pouco, porque o carro da Equatorial está chegando aqui no local, né, para fazer o resto dos reparos. E aí a gente vai andando, continua andando por aqui, que eu vou falar com a dona Lúcia, que ela está ali sentada, mas olha a quantidade de fios. Então, assim, imagina, depois dessa batida toda, o poste ainda estava energizado. E a Equatorial só veio de madrugada. Isso aconteceu 4h41, por volta de 4h41, 5 horas, e aí só de madrugada que a empresa vem desligar a energia. Então, imagina o perigo. Uma criança corre aqui, sei lá, tropeça, acaba pegando em um fio, e aí, o que poderia ter acontecido no meio de tudo isso? A gente vem andando aqui, a dona Cláudia, ela estava exatamente aqui, né, dona Cláudia? Dona Eunice, perdão, dona Lúcia, desculpa. A dona Lúcia estava exatamente aqui, que ela falou que costuma ficar aqui, olhando os netinhos, enfim, as crianças estavam brincando. Dona Lúcia, bom dia. Como é que foi a situação no momento? Não, eu estava sentada aqui com meu sobrinho. Aí, de repente, a gente escuta um estrondo. Parecia que o mundo estava se acabando. Aí eu corri, estava aqui na cadeira de roda, o meu sobrinho saiu correndo, eu saí, inclusive, meu pé já voltou a doer de novo por causa disso. Eu cheguei até perto ali do carro, ele saiu do carro sem um machucado, não tinha machucado nenhum, e ele estava bêbado. Bêbado. E ele estava sozinho no carro. E, inclusive, tinha criança, tinha acabado de sair dali. O nosso vizinho chamou o filho dele estava do lado ali. O filho estava brincando, a minha neta estava brincando, e aí, como eu estava vendo ela brincar, quando aconteceu, eu nem esqueci do pé e saí correndo. E dona Lúcia, a moça que estava com ele, depois que ela veio correndo, como é que ela estava? A situação dela, assim, estava normal? Estava parecendo que estava alcoolizada? Olha, ela estava alcoolizada, ela estava bêbada, sim, mas ela estava mais desesperada do que ele, porque ele estava tranquilo, vocês viram na filmagem, né, que ele passou sua mão na cabeça, depois estava fumando, e inclusive depois foi beber. Eu nem sabia que ele tinha ido beber, porque ele podia ter matado uma criança. E esse carro, pelo que me falam, não era nem dele, era dela. Ela ficou desesperada, desmaiou aí, chorando, gritando, e ele de repente sumiu. E você falou que é de praxe as crianças ficarem brincando ali, brincando de pique-esconde. Ali é um local que elas sempre estão, porque justamente lá na frente é onde o carro entra. Então aqui tem uma segurança, querendo ou não, para elas brincarem. Não, todo final de semana e 5 horas da tarde eles descem para brincar. Como ontem foi domingo, eles brincam. A minha neta vem para cá todo férias. Os outros sobrinhos, netos, vêm tudo para cá. Ontem tinha 5 crianças aqui. Tu já imaginou se essas 5 crianças estivessem ali?
Toda tarde, todo domingo eles descem para brincar. Isso todo domingo eles vão brincar. Todo feriado eles estão aqui. Todo férias eles vêm para cá. Aí fica difícil, porque agora eu não confio mais deixar minha neta brincando ali. E ontem, né, primeiro domingo do ano, foi justamente um livramento geral. Olha, foi Deus. Foi Deus que protegeu. Eu falo, é Deus. Ali foi Deus que colocou a mão. Sabe? E muita oração aqui, que tem muitas pessoas evangélicas aqui, a gente ora muito, então foi Deus. Muito obrigada pela sua palavra. Então foi essa a situação, Maicon. Para quem está chegando agora no nosso jornal, esse homem, por volta das 4h41 da tarde, ele invadiu esse condomínio que fica aqui em Valparaíso de Goiás, no bairro Anhanguera, e esse homem estava aparentemente alcoolizado. Maicon, eu volto com você. Para você que está chegando agora, aproveito para te avisar, o nosso jornal está começando um pouquinho mais cedo, às 11 horas da manhã, a gente já está aqui para te manter bem informado. A gente mostra agora para você ao vivo imagens direto de Valparaíso de Goiás, onde Rogério Silva e a Júlia Velar estão mostrando para a gente um estrago provocado por um motorista, gente, que ele simplesmente invade um condomínio, só que não pela portaria, é ali, ó, pelo muro mesmo, esse buraco que a gente está vendo aí. Agora há pouco, a Equatorial, que é a concessionária ali de Goiás, fez a substituição do poste, mas essa é a imagem do momento em que esse motorista simplesmente passa direto. Olha a explosão no muro. A fiação vai caindo ali em cima da própria câmera de segurança. As pessoas vão saindo assustadas com o barulho. A gente ouviu Dona Lúcia falando agora há pouco ali com a Júlia, que parecia barulho de fim de mundo. Imagina você estar ali na sua casa, aproveitando com a sua família. É uma área que até então era para ser segura, as crianças estarem brincando, mas de repente um motorista, o que tudo indica ali, ó, claro, cabe a perícia cravar, mas o que a nossa produção apurou, estava bebendo antes da batida, provoca esse acidente, simplesmente depois disso ele vai embora, deixa a passageira ali do lado e pasmem. Para quem está chegando agora, gente, vocês não vão acreditar, esse motorista, depois de provocar esse acidente, ele fica lá para prestar socorro? Não. Ele fica lá para falar, ó, bater no peito, olha, eu errei, eu vou assumir meu compromisso? Não. Como é que você resolve uma situação dessa? Você eu não sei, mas esse motorista que você está vendo na imagem, sabe como que ele resolve? Ele volta para o bar, ele volta para a distribuidora e vai para lá beber mais um pouquinho. Não serviu para nada. Primeiro que ele não está dando conta de ir embora. Não sei como que ele chegou lá na distribuidora de novo, né? Mas ali, ó, sem chinelo, pezinho de Todd indo embora, sai do carro, levanta a calça, acho que eu errei. Olha para o carro e depois, gente, ele vai embora. Ele não fica ali para resolver. Mas o pior de tudo isso, e aí agora é um conselho para você rever suas amizades, suas companhias, quem está do seu lado. Primeiro ponto, o carro não era dele. O carro não era dele. E ele estava com a dona do carro dentro do veículo. O que é que ele faz? Ele abandona, larga essa mulher lá passando mal e vai embora. Olha lá a dificuldade para ir embora. Quase que não consegue, quase que as crianças ali têm que ajudar ele. Crianças essas, gente, que estavam dentro do condomínio, que estavam ali, poderiam ter sido atropeladas por ele. Se a gente conseguir puxar o outro ilustra, por favor, do momento em que o carro vem em alta velocidade, esse aí, ó, do lado de fora. Gente, o carro passa em alta velocidade que nem tenta fazer a curva. Não é um negócio que tentou e não conseguiu. Ele vai direto, olha lá, ó, vai direto na parede do condomínio e só não desce, vai parar lá dentro mesmo, porque esse poste segura o carro. Senão, tinha avançado lá para dentro do condomínio. A Júlia e o Rogério Silva estão mostrando para a gente a situação. Dentinho, gira um pouquinho para a gente ali do local, para onde tem as escadas. Nesse momento, o Dentinho está na escada, na verdade. Aí embaixo tem uma vaga de carro. Ali do outro lado, aí, ó, ele está na vaga aqui, ó. Esse momento o carro para aqui do lado. Vocês têm noção do risco que quem mora ali correu? Do risco que essas pessoas que poderiam, por exemplo, ter alguém chegando? Porque essa vaga ali tem carro. Do outro lado ali agora tem um outro carro. Todas essas pessoas correram risco por quê? Por conta da irresponsabilidade de alguém. Claro, precisa da polícia cravar, realmente, eu não posso bater no peito e falar que ele estava bêbado. Mas tudo que a Júlia apurou aponta para isso. Quem estava na distribuidora disse que ele estava lá, que ele bebeu com essa mulher e que depois de tudo isso, ele volta para lá para beber. Então, assim, ele não espera no local para passar pelo teste do bafômetro, mas tudo que você tem de informação até agora, Júlia, aponta nesse sentido, de que ele teria bebido e mais do que isso, depois de provocar o acidente, achou pouco e bebeu mais.
Sim, Maicon, assim, o que a moça falou lá do lado da loja? Que já teve um problema com ele, reclamou pra mãe dele, até por isso que ela não queria passar as imagens, assim, com receio, né? Porque a loja, ela fica muito próxima onde ele mora. Então, por questão de segurança mesmo, ela cedeu uma imagem dele, após todo esse ocorrido, sentado nessa distribuidora, e na mesa tinham diversas latinhas de cerveja. As informações aqui também é que ele estaria com uma tornozeleira eletrônica no pé. Então, assim, claramente, um bom elemento ele não era, né? Porque aconteceu tudo isso que aconteceu, ele saiu do local, não prestou nenhum tipo de socorro. Se ele mora aqui perto, ele poderia, assim, nossa, justamente eu errei, eu posso voltar lá, porque não é possível que ele não saiba, né, tudo o que aconteceu. Enfim, a vizinhança toda está comentando sobre isso. A gente chegou em outros locais aqui, porque aqui é uma série de condomínios que tem por aqui. E essas imagens de segurança do lado de fora foi justamente desses outros condomínios. Então o pessoal falou, nossa, foi um estrondo, foi um barulho, não estão entendendo o que estava acontecendo. Se aqui de dentro o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo, imagine quem estava de fora. Então, assim, o histórico desse homem já não é de boa coisa, entendeu? Tudo isso que ele fez também com essa mulher, se o carro for exatamente dela, pegar o carro dela, deixar ela lá, vir pra cá, deixar ela passando mal aqui, isso não é atitude que se faça, Maicon. Então, assim, ele tem ainda tempo, né, de vir aqui, resolver o que aconteceu, mas até agora o síndico falou que ninguém procurou ele, a mulher não procurou ele, esse homem não procurou ele, não procurou nem para saber se ele tinha machucado alguém, porque aqui é um condomínio lotado de crianças. Aquelas crianças que estão ali na escada não são a metade do que tem aqui, são crianças de apenas algumas casas que tem aqui. Então, imagine ele acerta uma criança dessa. Assim, começo de ano, primeiro domingo do ano, esse homem pega com irresponsabilidade. Ele colocou a vida dele em risco, a vida dessas crianças em risco, a vida de outras pessoas que estavam lá fora em risco. Então, por conta de uma irresponsabilidade, ele poderia ter causado algo pior. Ainda bem que foi apenas um dano material, porque imagine se tivesse acertado alguma criança. Maicon. Não, eu tiro, Júlia, porque primeiro, deu tempo da gente ficar sabendo, da gente ir lá, de ir no bar, de ir em todos os lugares para apurar essa história, para descobrir detalhes dessa história. Mas não deu tempo dele conseguir no condomínio, não deu tempo dele falar com o síndico, não deu tempo para ele, porque pelo que eu vejo na imagem, ele não sai machucado. Pelo que a Júlia conta pra gente, ele deu tempo de ir no bar, conseguiu beber, conseguiu fazer o que ele queria ali depois da batida, mas não deu tempo de ir lá ainda. Não dá para entender. O que me parece aí é que realmente ele não está interessado. É que ele, se ele já tinha problemas antes ali com a vizinhança da distribuidora, com a vizinhança de outros lugares, ele está pouco preocupado se ele vai arrumar problema agora com o pessoal do condomínio. Se agora vai ficar por isso mesmo, se o condomínio vai ter que rachar esse prejuízo com os moradores, porque a curtição, a farra dele, vai virar uma taxa extra no condomínio dessas pessoas. Mas não é assim que funciona. Primeiro que ele tinha que ter ficado lá no local e aguardar a polícia para ele passar pelo bafômetro, para ele assumir a responsabilidade, ou melhor, a irresponsabilidade dele de dirigir, beber, provocar um acidente. Felizmente, a gente ainda tem que comemorar uma situação como essa, de não ter sido uma situação ainda pior. Da gente não estar aqui falando de crianças que ficaram feridas ali embaixo do carro, porque o que a gente tem da apuração do local agora para você é que ele nem sequer se preocupa em saber se tinha alguém ali embaixo. O que a gente vê na imagem, e é clara a intenção dele, é só pular o muro para fora e ir embora. A outra imagem dele ali, ó, depois que sai, essa é a explosão, é da hora que o acidente acontece. Gente, 4h11 da tarde, 4h41 na verdade, da tarde, um horário em que as crianças estão brincando, que as famílias estão ali, todo mundo reunido, e ele tá o quê? Pouco preocupado com nada disso. Ele só vai sair do carro ali, dá uma olhada para trás e ó, deixa eu me embora daqui. Deixa eu, ó, sumir no braquiária. E é o que ele faz. Se apoia no carro e vai embora depois para o bar. Simplesmente inadmissível uma situação como essa. A polícia deve investigar o caso, como a gente está falando. A Júlia esteve no local, o síndico está acompanhando a situação. Equatorial, nesse momento, fazendo a substituição ali do poste, desse prejuízo. E até agora, o querido, nada. Nenhuma providência, nada. Então, assim, é simplesmente inadmissível que alguém pegue a direção do carro, provoque um acidente e vá embora, sem
se responsabilizado, sem assumir ali que, olha, eu errei, realmente, agora eu tô aqui para cumprir com o que manda a lei. Não quem foge como um covarde, porque essa é a imagem que a gente está vendo de alguém fugindo da responsabilidade, de alguém deixando o compromisso que ele tinha que ter. Olha, realmente errei, felizmente ninguém machucou, vamos resolver, vou pagar o prejuízo do muro, o que for preciso ali, porque agora o condomínio até pode não ir atrás, Júlia. Como você falou, o síndico disse que está organizando aí, ninguém foi atrás, mas a conta desse poste, você pode ter certeza que a Equatorial vai mandar lá para casa dela. Não é dele não, porque o carro está no nome dela. Então, ela talvez seja responsabilizada nessa situação, já que, mais uma vez, o covarde foge da responsabilidade. Então, assim, não adianta achar que vai ficar por isso mesmo. A gente vai atrás também da polícia para apurar ali a responsabilização de uma situação como essa. Porque não dá para normalizar, não dá para passar o pano e dizer, foi só um muro. Graças a Deus ninguém machucou, deixa isso para lá, ele arruma o carro dele, arruma o muro, quer dizer, ela arruma o carro dela, né? E depois vai atrás dele para saber se vai receber alguma coisa, já que é alguém problemático, alguém que vem dando trabalho ali na região, mas que assim, parece que não está nem aí para a vida. Imagens do local, dividindo a tela ali, ó, do para-choque do carro que ficou ali ainda. A gente tem do lado direito da tela ali imagens ao vivo do Rogério Silva, a fiação ainda no chão, impacta não só a segurança do condomínio que dormiu com o muro aberto, que teve fornecimento de energia, a internet, ali tudo afetado, porque a partir do momento em que o poste é danificado, o fornecimento acaba sendo interrompido. Então, assim, afeta duramente a rotina das pessoas para simplesmente alguém que tinha bebido, provocar um acidente e depois beber de novo. Eu fico revoltado com uma situação dessa. Coloca o nosso QR Code aí na tela, por favor, diretor, para quem está em casa, me mandar mensagem falando o que acha de uma situação como essa, o que tem que acontecer com uma situação, com uma pessoa que provoca um acidente como esse. Acho que não dá para chamar de acidente. A Júlia está ali na tela, pode manter, Oliveira. Estou vendo que ela está com uma família, Netinho, perdão. Eu estou vendo que ela está com uma família ali do lado, mais criança, Júlia, todo mundo fica revoltado e assustado com uma situação como essa. Já pensou se o carro acerta o pequenininho aí? Não, exatamente, Maicon. A gente tá aqui com a subsíndica e, assim, a casa dela, ela tava aqui no momento, não foi que tudo isso aconteceu? Estava sim, a gente estava deitado quando escutou o estrondo. E esse horário é um horário que a gente, de domingo, fica sentado aqui fora com ele, brincando. E exatamente bem aqui onde aconteceu. Se a gente tivesse hoje, não estaria aqui contando a história. E ele é filho único? É, filho único. Ele tem quantos anos? 4 anos. Pois é, então é costume da família ficar aqui. E a casa está completamente apagada, né? Desde ontem vocês estão sem luz, né? Como é que faz para tomar banho, para fazer as coisas básicas do dia a dia? Mulher, é emergência, né? O menino vai morrendo na água, porque ele é autista e a água é gelada para ele, então é um sacrifício. E para dormir, então, foi bem difícil. Aí eu tive que ir trabalhar, ele ficou com o pai dele. Quase meia-noite ele não estava acordado brigando porque estava no escuro. Então imagine, Maicon, a criança, né, tem diagnóstico de autismo, ele não pode tomar banho na água gelada porque, enfim, ele não gosta, né, tem toda uma questão da criança mesmo, a mãe tá tendo que esquentar a água, olha que prejuízo que esse homem causou. A casa está completamente escura, então assim, para cozinhar, as coisas que estão na geladeira, né, carne, comida, tem o risco da família perder, você não coloca carro aqui, eu coloco. Tem uma moto do meu irmão, que ele... inclusive tinha acabado de comprar a moto. A moto só ficou com algumas raladuras, estragou a bolsa de fazer entrega do iFood e quebrou o capacete. Então, Maicon, uma moto aqui, ela tá acabando de atualizar pra gente que tinha uma moto aqui no momento e a moto acabou sendo atingida e estragou em alguns pontos. Você sabe mais ou menos quanto é que foi o prejuízo que o seu irmão teve? Que ainda não levou para o orçamento, né? Mas ralou. E quebrou o capacete e estragou a bolsa a entrega do iFood. E você sabe mais ou menos quanto tempo que ele tem essa moto? Que você falou que é recente. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses, Maicon. Imagine, você luta pra caramba pra conseguir uma coisa, pra ter um bem, e aí pega por uma irresponsabilidade dessa, acaba, e não servindo de nada. Aqui tem uma garrafa de pitulinha,
alcoólico. Não sei se é do carro, mas segundo os relatos aqui dos moradores, geralmente o pessoal não bebe. A subsíndica acabou de me confirmar, ó. É do carro do homem. E aqui é uma bebida extremamente forte, com teor alcoólico muito grande, Maicon, porque é aquelas pitulinhas mesmo e elas são bem baratas, ó. O volume de álcool, o teor alcoólico, é de 21. Imagine, ó, tá seca a garrafa. Imagine tudo isso ali no corpo daquele homem, o que ele poderia ter feito. Entendeu? Então, ainda bem que, assim, não aconteceu nada mais de grave aqui ainda no local. Tem o resto, né, da frente do carro da mulher. Aqui tem o resto, a parte da frente, tudo mais. E a gente vai caminhando aqui só para eu te mostrar como é que é do lado lá de fora. Então imagine, ó, uma rua muito movimentada, tem carro subindo, carro descendo, tem gente andando na rua. Imagine se ele tivesse arrastado alguém de lá para cá. Imagine o estrago. Ali também a gente consegue ver onde é que foi o buraco que ele atingiu. E acabou piorando toda essa situação, Maicon. Obrigado, viu, Júlia? A gente fica revoltado com um caso como esse, espera que agora ele arque não só com o prejuízo do muro, mas também com a moto que ficou danificada na situação ali. A gente vai seguir acompanhando. Obrigado, viu, Júlia e Rogério Silva, pelos detalhes, a apuração em loco ao vivo. É isso que você vê aqui no jornalismo do SBT Brasília, no SBT Brasília primeira edição. A gente apura na hora. Acabei de ficar sabendo que chegou a imagem nova. Coloca pra gente na tela, por favor. Vamos ver o exato momento? Já pode me cantar aqui também que imagem que é essa. Exatamente, a apuração eu estou falando aqui, a gente faz ao vivo. Olha outro ângulo que a gente está vendo agora. Vou acompanhando ao vivo por você. Olha, eu já tinha falado que esse carro vinha em alta velocidade. Pelo pouquinho que a gente viu na imagem. Olha a velocidade, não foi tentativa de curva, não foi buraco, foi excesso de velocidade. Olha como ele vem desembestado ali, em alta velocidade, e aí não tem jeito, aí não tem curva que faz mesmo, não tem nada que aguente. Olha a velocidade em que ele passa ali e vai em direção ao muro. Aí, ó, essa é a sequência da imagem. Começa naquela outra, que dá pra gente ver melhor a velocidade do carro. Aí, ó, passa rapidão e não consegue fazer a curva, aí vai pra essa outra aí, ó, o ângulo mais fechadinho. Não é que ele não consegue, né? Não tem nem como fazer. A curva ali, o carro não tem nem tentativa. Para conseguir tem que tentar. Não tentou, não teve como, só foi direto no muro. Então, assim, a gente está acompanhando esse caso, vamos trazer mais detalhes aqui. Assim que a gente tiver uma apuração com mais detalhes ali, até por parte da polícia, a gente vai atrás para entender como que fica nessa situação. Depois que passa, mas tem os fortes indícios ali, tem testemunha, tem tudo, ainda dá para responsabilizar ele? Eu pedi mensagem, tem mensagem chegando aqui, já coloca aqui no telão para a gente também. Obrigado, viu, Júlia, pela sua participação, pela apuração em tempo